Alô? 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 Tá desligado, né? Alô? 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 1, 2. Ah, tava pra gravar lá. Tava ligado. Carnaval? Tá desligado o microfone? Havendo o número legal de vereadores, dou por aberta a sessão ordinária da Câmara de Vereadores do dia 8 de fevereiro de 2021. Convido a todos para, em pé, rezarmos um Pai Nosso. Passaremos à leitura do expediente. Solicito ao vereador Marceron, primeiro secretário, que faça a leitura dos expedientes do Poder Executivo. Posso tirar a máscara, senhor presidente? À vontade, vereador. Ofício do Gabinete do Prefeito 018/2021. São Joaquim, Santa Catarina, 5 de fevereiro de 2021. Ao excelentíssimo senhor Fernando Laurentino Costa, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Senhor presidente, referente ao ofício número 28/CM/2021. Através do presente, em atenção ao ofício número 28/CM/2021, informamos Vossa Excelência que, em conversa com o vereador requerente, o mesmo declinou da participação do engenheiro Luciano Boerig na sessão ordinária do dia 8/2/2021,
ficando agendada uma visita do vereador junto à Secretaria Municipal do Planejamento na segunda-feira, dia 8/2/2021, oportunidade que serão sanadas as dúvidas do vereador requerente. Respeitosamente, Giovanni Nunes, prefeito municipal. Conforme o pedido de convocação do senhor vereador Leander. Concedi a palavra, presidente? Sim, vereador. Em relação ao ofício, até já conversamos novamente com o prefeito, houve um equívoco. Nós íamos conversar hoje lá na prefeitura com o planejamento, mas de forma alguma retroagimos no convite ao engenheiro estar aqui em plenário. Só para retratar em relação a isso, houve um equívoco no ofício do prefeito, já foi sanado. Agradeço também ao prefeito pela atenção que está dando à nossa equipe e agradeço também por toda a disponibilidade que estão dando informações aqui para esta casa, mantendo transparência e a legitimidade de todo o processo. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Esse era um pedido de convocação de Vossa Excelência 02/2021, que convoca o senhor Luciano Boerig Alves para prestar esclarecimento em relação aos parâmetros técnicos da obra da pavimentação da rua Horácio Pires de Aro. Projeto-Lei Legislativo número 14/2021. Institui a Semana Municipal da Conscientização e Incentivo ao Exercício Físico. Requerimento 04/2021. Antônio Dalto Nunes Silveira, vereador progressista, com assento nesta Câmara Legislativa, vem no uso de suas atribuições legais e regimentais requerer e subscrever a mesa diretora que, depois de ouvidos meus pares e submetidos seus votos, caso sendo aprovado, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito para devidas providências, solicitando o que segue. Primeiro, que seja solicitado ao Departamento de Compras da Prefeitura deste município a tabela ou agenda contendo o calendário da realização dos processos licitatórios marcados por esse departamento, para dar celeridade às necessidades administrativas do erário público municipal no ano de 2021. 2. Para uma maior transparência e de uma melhor compreensão do que está sendo realizado, que seja informem dados prescindíveis para o entendimento primário do que há de ser licitado por esse departamento. Informações como além de data, objeto, modalidade, fundamentalmente o valor. O entendimento e embasamento para essa solicitação é que os edis têm à sua disposição as informações necessárias para acompanhamento e fiscalização quando julgarem necessário destes procedimentos tão corriqueiros e comuns e que são realizados em todas as prefeituras do país. São Joaquim, 31 de janeiro de 2021. Antônio Dalto Nunes Silveira, vereador progressista. Requerimento 05/2021. Antônio Dalto Nunes Silveira, vereador progressista com assento nessa Câmara Legislativa, vem em uso de suas atribuições legais e regimentais, requerer e subscrever a mesa diretora que, depois de ouvido meus pares e submetido seus votos, caso seja aprovado, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito para as devidas providências, solicitando o que segue. 1. Emissão do relatório contendo os nomes das empresas vencedoras com os respectivos anos e os valores da certames licitatórios que envolvam iluminação pública, coleta seletiva de lixo e sua destinação final, combustível e seus derivados, construção civil e máquinas pesadas, geralmente terceirizadas em trecho de estradas do município. 1.1. Entre janeiro de 2001 e dezembro de 2004. 1.2. Entre janeiro de 2005 e dezembro de 2008.
1.3, entre janeiro de 2009 e dezembro de 2012. 1.4, entre janeiro de 2013 e dezembro de 2016. 1.5, entre janeiro de 2017 e dezembro de 2020. Desculpa. Primeiramente, vale ressaltar que por mais os pedidos sejam determinados os anos anteriores e por mais que representam teoricamente muitas informações com um extenso material, cumpre-nos informar que deve ser bem mais simples do que se parece. Exemplificando, em um desses períodos determinado, empresa obteve contrato com o erário público e o relatório vai constar o nome de referida empresa e o ano em que receba dos cofres públicos e os respectivos valores. Por óbvio, antes deste pleito, foram feita uma pesquisa para saber como funciona essa futura emissão de dados. E nada é de complexo que se gere muito tempo e gasto excessivo de materiais. Se entender dessa forma, a administração pública municipal poderá encaminhar a referida resposta através do arquivo digital, cabendo aos requerentes imprimir os dados que julguem necessário. Para uma perspectiva e um projeto financeiro melhor para o futuro do erário público municipal, é necessária a compreensão dos gastos do orçamento público através dos anos para tentar identificar e diagnosticar as demandas que mais consomem, limitando orçamentos do município de São Joaquim e tentar, com a forma mais viável e correta, estancar esses possíveis gastos. São Joaquim, 2 de fevereiro de 2021. Antônio Dalto Nunes Silveira, vereador progressista. Passaremos ao grande expediente. Os temas livres. Por ordem de sorteio, tem a palavra por até 15 minutos, vereadora Ana Lúcia. Passo, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Por ordem de sorteio, com a palavra por até 15 minutos, vereador Teodoro. Passo, presidente. Muito obrigado. Por ordem de sorteio, com a palavra por até 15 minutos, vereador Fernando. Eu dispenso a palavra. Por ordem de sorteio, a palavra por até 15 minutos, vereador Márcio Heron. Pedir licença novamente para tirar a máscara, senhor presidente. Vontade, vereador. Queria saudar o presidente desta casa, senhor Fernando Laurentino, assim como todos os demais vereadores. Hoje queria saudar aqui também na plateia o nosso aluno lá da Escola Jurema, que está presente aqui, o Wesley Skill, tá? Sauda toda a plateia. E a todos aqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo pelos meios sociais. Bom, gente, na semana que passou, mais específico no dia 3/2, deu-se início aos trabalhos relacionados com a educação. Trabalhos esses, aonde que no dia 3 nós tivemos uma palestra com o senhor e doutor Maurício, do Centro de Triagem, o qual a gente agradece e de uma forma assim bem específica, onde ele está no momento fazendo a triagem, é o cara de frente, é o cara responsável. Então a ele nossas considerações. E também com o Jais, da Vigilância Sanitária, que colocou toda a parte de segurança, toda a parte de o qual vai preservar o aluno para o início das aulas no dia 18. E onde o secretário de Educação também apresentou toda a sua equipe, todos os diretores, as inovações e as renovações. E nesse meio, ele também coloca toda a situação. A gente sabe que as aulas tendo no início dia 18, que ela não vai ser de uma forma normal ainda.
ela vai ser submetida a 50%, quais os alunos vão estar divididos em 2 grupos, um grupo A e um grupo B, e ainda onde nós vamos ter aqueles alunos que poderão os pais optar por eles ficarem em sistema online. Então, queria deixar aqui, eu como professor também, que tenhamos êxito nesse ano de 2021, que é um ano ainda atípico, um ano diferenciado, e desejar sucesso a todos os novos diretores, sucesso aos professores, que a partir do dia 18 já vão estar em contato com os nossos alunos. Então, todos eles, um abraço. Muito obrigado. Me concede uma parte, vereador Marcionon. Pois não, senhor. O vereador já foi secretário municipal da educação e também acompanhei um pouco do seu trabalho enquanto diretor de uma escola. E uma das inquietudes que eu tenho ouvido de algumas pessoas é em relação à volta, agora em fevereiro de 2021, das aulas de maneira presencial. Eu só gostaria de lhe fazer uma pergunta. Obviamente, o senhor, enquanto gestor público, enquanto professor, como é que o senhor entende ou vê essa questão agora da volta às aulas? E a pergunta ela vem ao encontro, vereador, porque nós sabemos que todo o país, uma boa parte dele, está esperando as vacinas que começaram agora dias atrás. Mas para conseguir pelo menos uma parte, digamos assim, quantitativa da população, vai um bom tempo. E isso não é culpa do prefeito, não é culpa do governador e nem mesmo do presidente da República. É uma situação bem maior, mais ampla, mais complexa que isso. Como o hoje vereador, que também já foi secretário, diretor de escola, vê essa vinda das crianças, que a princípio a minha preocupação é em torno delas. Porque quando você é um pouquinho mais, já tem seus 13, 14 anos, já fica melhor de você entender, de você explicar para os jovens, para os adolescentes, os cuidados que eles têm que ter. E às vezes as crianças, até por descuido mesmo, a questão da mão nos olhos, na boca, a troca das máscaras. Como é que você entende, vereador, essa situação agora da volta às aulas nesse período? Obrigado, vereador. Obrigado. Bom, até se criou, né, a nível estadual, o PLACON, que é um programa de contingência para a Covid-19. Porém, nós lá na escola, nós sabemos que muitas coisas a gente vai enfrentar, porque a gente sabe que nossas crianças, com certeza, elas não vão manter o distanciamento. E isso está nos preocupando bastante. Então, nós estamos trabalhando, estamos fazendo um planejamento junto com a diretora da escola e com certeza o secretário também está a par, para que, primeiro, façam a conscientização junto aos pais. E isso está acontecendo. Me parece que no dia de hoje, a maioria das escolas estão fazendo reuniões com os pais para levar o conhecimento dos pais e para que esses alunos já venham orientados de casa. Porém, a gente sabe que até mesmo nós, professores, ficamos aí há quase um ano, né, afastado da escola e afastado dos nossos colegas de profissão, quando se reúne, que no caso do dia 3, onde nós tivemos até uma palestra motivacional, e a gente não tem como não cumprimentá-los. Então, é meio complexo, senhor vereador Dalton. Mas, porém, nós sabemos que o distanciamento, os alunos fora da escola, é um prejuízo maior ainda. Agradecido da resposta, vereador. Obrigado. Por ordem de sorteio, tem a palavra por até 15 minutos, vereador Antônio Dalton. Se me permite falar daqui, presidente, é só um assunto, eu vou ser bem breve hoje. À vontade, vereador. Obrigado. Cumprimentando Vossa Excelência, presidente Fernando Laurentino Costa, cumprimento a todos os vereadores e vereadoras presentes na data de hoje, a quem está presente aqui conosco, a quem venha nos assistir em qualquer tempo futuro, o nosso muito boa tarde, nosso muito obrigado por podermos estar juntos com vocês. Ontem, domingo, dia 7 de fevereiro de 2021, estivemos na famosa ponte da Goiabeira.
Na verdade, tivemos a oportunidade de ver aquilo que vem sendo veiculado através da rádio local, da situação que é consabido de todos vocês e de boa parte da municipalidade, principalmente quem utiliza aquele trecho. Na verdade, encontramos algumas pessoas que faziam a travessia, quero acreditar eu, a pé, entendo para saber se tinha condições de passar o veículo ou não. Nós passamos, fomos ao outro lado, voltamos a pé também, e realmente ela é uma situação bem delicada. Lógico, o chefe do Poder Executivo já mencionou a boa vontade de fazer essa arrumação, porém, como se trata de uma ponte divisa de estados, automaticamente a responsabilidade não é apenas do município de São Joaquim, e nesse caso, quero crer eu, que do município de São José dos Ausentes também, ou Bom Jesus, o que venha a ter o ônus, a incumbência de manter a parte do Rio Grande da ponte. Então, apenas para colocar vocês a par que realmente ela está bem precária, obrigado, vereador, bem complicado mesmo a situação da ponte. Até uma das pessoas que nos acompanhavam teceu um comentário que se estivesse de caminhão, não teria a coragem de passar na ponte pela situação que ela está. Automaticamente, diretamente, não é saúde pública, mas é uma situação que, dependendo do que venha ocasionar, pode ceifar a vida de algumas pessoas com o problema de passar por ali. Então, nessa questão, vereador Johnny, Vossa Excelência, que é o líder do governo, e conforme eu falei, já ouvi o chefe do Poder Executivo mencionar a rádio da preocupação que ele tem, já não de agora, de um bom tempo do seu mandato, que possamos, em comum com os municípios vizinhos do estado do Rio Grande do Sul, tão logo possa sanar essa situação, que automaticamente, se um pouco mais adiante, em um futuro que esperemos que não seja muito demorado, vocês imaginem a pavimentação asfáltica, né, que se dê, o tanto que o município de São Joaquim tem a ganhar a ligação da Serra Catarinense com a Serra do Rio Grande do Sul. E quando falamos em São Joaquim, uma cidade turística, não olhamos apenas para nós, olhamos para a Serra como um todo, porque precisamos, obviamente, dos municípios vizinhos, como eles também precisam de nós. E a ligação entre estados nessa questão de Serra Gaúcha com Serra Catarinense seria para nós um adianto muito grande para toda a nossa população. Apenas que se faça o registro. Abro mão do restante do tempo, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Por ordem de sorteio, a palavra até 15 minutos, vereador Hilton Carvalho. Com licença para retirar as máscaras, presidente. Vontade, Então, gostaria vereador. de cumprimentar a mesa, cumprimentar o presidente, cumprimentar a vice-presidenta, cumprimentar o nosso secretário, cumprimentar a todos os vereadores. Sejam desejar uma boa sessão. A todas as pessoas que nos assistem, que estão aqui presentes, meu muito obrigado pela presença aqui em nossa sessão. E também todas as pessoas que estão nos assistindo. Presidente, do dia 3 ao dia 5, agora da última semana, tivemos a oportunidade de participar da plenária da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Estado de Santa Catarina, onde tenho certeza que foi muito válido a participação, principalmente para nós termos uma noção como é que está a situação do Estado de Santa Catarina de produção, de ouvir de colegas da agricultura familiar, como é que está a nossa situação nos outros municípios e como é que está o cenário da agricultura familiar. O que a gente pode ver é que a agricultura familiar vem com muita dificuldade, difícil, do alto custo de produção para os agricultores produzir, a dificuldade que está, o custo de produção. Algumas regiões aí o pessoal sofreu muito com a seca, então tudo indica que vai ser um ano difícil para muitas regiões. Para muitos agricultores, o preço de produção ficou alto. Com isso, quer dizer que no supermercado os preços estão subindo.
e para o trabalhador assalariado, cada vez o poder de compra vai ser menos e mais difícil para os trabalhadores adquirir os produtos, principalmente porque a gente viu que o reajuste do salário mínimo foi um reajuste pequeno e o poder de compra do trabalhador, da trabalhadora, vai ser menor para comprar. Mas, enfim, uma questão importante que a gente observou, a importância da agricultura familiar ter sua diversidade na sua propriedade. Porque o agricultor, além que planta para o sustento próximo, ele pode trocar produtos, fazer intercâmbio com outros municípios. A FETRAF, muito preocupada, vai trabalhar com a organização das cooperativas já existentes e também incentivar a criação de outras cooperativas para que os agricultores possam estar fazendo intercâmbio, trocando de produtos e também comercializando, principalmente que hoje muitos consumidores já estão se organizando em cooperativas de consumidores para comprar direto da agricultura familiar. Então, uma questão muito importante é a organização das redes de comercialização, principalmente quando se trata da economia solidária. Um projeto muito interessante e principalmente que hoje o consumidor está olhando bastante para comprar direto do agricultor, principalmente um produto orgânico, um produto agroecológico, com uma boa tendência de mercado. Nós também observamos relato de companheiros e companheiras, líderes da agricultura familiar, a dificuldade que o pessoal tem para acessar a questão da Previdência Social, como estar demorado depois da reforma da Previdência. O pessoal faz um pedido de encaminhamento de aposentadoria, o período que está sendo demorado para ser analisado, também os auxílio-doença. Para os agricultores, a dificuldade de retorno que nós temos visto também um relato dos companheiros nessa plenária. Outra questão muito importante que observamos, a importância dos municípios que têm incentivado a produção urbana, as hortas comunitárias, hortas urbanas, porque sabe, uma cidade verde que produz alimento, a segurança alimentar daquela família que hoje, se nós for ver no nosso município, quem planta o seu lote, quanto de alimento você tira alimento do seu lote, que vai diminuir o teu custo na hora de você comprar no mercado. Então, eu acho que essa é uma iniciativa, sugestão a todos os moradores da nossa cidade, dos bairros, o pessoal que puder fazer a sua horta, plantar os seus alimentos no seu próprio lote. Hoje a gente vê experiências positivas que em áreas pequenas aí o pessoal está utilizando água da chuva, várias formas para irrigar, para produzir, a importância que tem para o município, quanto mais produtos o município, as famílias conseguirem estar produzindo. Da mesma forma nas localidades. A gente está vendo que em lotes pequenos, nas localidades, o pessoal que mora dentro da localidade, a quantidade de produtos que você pode produzir. E além disso, também a importância para os agricultores familiares que hoje pode participar da alimentação escolar, vender para a prefeitura, porque graças a Deus tivemos uma lei que no mínimo 30% tem que ser comprado da agricultura familiar. Isso é muito importante, é uma luta importante, porque se tiver esse elo do executivo com a demanda dos agricultores, o município pode comprar até mais da agricultura familiar e é recurso que fica no nosso município. Então isso é uma questão importante, que cada vez o pessoal tenha diversidade de produtos para estar vendendo para a alimentação escolar do nosso município. E também dos programas de aquisição, né, que o pessoal possa participar desses editais. Participamos também no dia de ontem, na localidade do Cruzeiro, de uma reunião importante de um grupo aí que me convidou para estar participando sobre o grupo de trabalho do extrativismo do pinhão. Sabemos da importância que a cadeia produtiva do pinhão tem para o nosso município. Agora é importante também que o pessoal do extrativismo, as pessoas que fazem a colheita do pinhão no nosso município, se organize, tenha o bloco de nota, organize seus contratos, quem não é proprietário do terreno, porque isso ajuda muito no movimento econômico do município. Se o pessoal vender o pinhão na nota fiscal, vai estar movimentando mais o nosso município. Então é muito importante que o pessoal, a hora que for comercializar o pinhão, tenha
emita a nota do produtor, do agricultor, porque mais lá na frente pode ter o preço mínimo, e se o agricultor ou a pessoa que trabalha na coleta de pinhão não tiver emitido a nota, ele não vai poder solicitar o preço mínimo. Então, é uma questão muito importante para todas as pessoas que trabalham na cadeia produtiva do pinhão, que aí falta dia 1º de abril, já se inicia a safra, inicia a colheita, que todas as pessoas estejam organizadas com a documentação, porque a gente sabe quanto essa renda ajuda o nosso município. Geralmente é um valor que é vendido à vista, como se diz, pinhão para lá e dinheiro para cá, quanto que ajuda essa renda para as pessoas do interior e também da cidade que trabalham nessa cadeia produtiva do pinhão. E o grupo do GT do Pinhão fez sua pauta de reivindicação para estar encaminhando para o Estado Federal, e a gente vai estar encaminhando essa pauta. Meu muito obrigado, presidente. Me concede uma parte, vereador Hilton. Pois não, vereador Dalton. Eu lhe acompanho há um bom tempo e sei de Vossa Excelência da defesa classista que o senhor tem em relação à agricultura familiar deste município. Um dado que eu pude ter acesso agora dias atrás, mas que eu acredito ainda que seja do ano de 2020, e do ano de 2020 automaticamente a estimativa, tanto é que um requerimento que eu fiz, ele fala em questão de 20 anos para trás e possíveis 20 anos para o futuro. Essa questão da alimentação, eles estimavam em 30 anos, ou seja, como entramos em 2021, eram 3 décadas, hoje são 29 anos, e seria o final ao ano de 2050. A produção alimentícia no nosso país, para suprir a demanda populacional nesses próximos 30 anos, ela vai ter que ser dobrada. Automaticamente, os produtores prosseguem, a terra continua, aquela que pode ser utilizada, e o senhor acredito que tem um acesso melhor a essas informações na questão daquilo que nós possamos não desperdiçar de alimentos, porque na verdade um percentual do que poderia ser alimentado a população que hoje passa fome do norte ao sul poderia ser respeitado à vontade das pessoas por uma questão em que o alimento, muito dele é desperdiçado. E vimos isso de segunda a segunda em todas as partes do Brasil, em questões de restaurantes, a parte gastronômica, shoppings, enfim. A pergunta que eu lhe faço em relação a essa questão do aumento, do fomento da agricultura, seja ela familiar ou não, para dobrar a produção manufaturada do alimento, em questão de 3 décadas, como é que o senhor entende que deva ser a saída, o meio para conseguirmos obter lucro, êxito a esse trabalho? Seria o fomento dos implementos agrícolas, dos subsídios dessa classe? Como é que o senhor que está arraigado na sua pessoa, o senhor vê como é que poderia ser feito algo que pudesse vir a ser sanado essa demanda pelos próximos 30 anos, ou seja, 3 décadas, vereador Hilton? Sim, vereador Dalton, sua preocupação, ótima, meus parabéns pelo questionamento. Eu penso assim, vereador Dalton, que a primeira coisa para nós ampliar a produção de alimentos é nós valorizar as pessoas, ver as pessoas como ser humano, não como números. Porque a partir do momento que tu pega e tu vai ver uma estatística que muitas vezes nós temos visto, que as famílias são tratadas como número, e nós temos que tratar como ser humano. Primeiro, ver a vida, preservar o meio ambiente, preservar as famílias, aí tu vai começar a aumentar a produção de alimentos, porque a hora que a família trabalha junto, vamos pegar um exemplo no nosso município, a hora que o projeto da agricultura familiar dá certo, os filhos têm todo o direito de vir estudar, mas quantos que retornam para a propriedade, porque são valorizados, têm conhecimento. E com conhecimento, com estudo, vamos aumentar a produção na propriedade, porque é ótimo que o filho do agricultor se forme em direito, se forme em medicina, se forme em técnico agrícola, em agrônomo,
que com certeza, se é valorizado, muitos desses vão voltar para a propriedade, ajudar o pai. Outra coisa que nós temos que pensar é a sucessão da propriedade. Porque se nós não tivermos um projeto que incentive a sucessão da propriedade, nós vamos ver o que nós estamos vendo hoje. Propriedades abandonadas. Vamos no interior da nossa cidade hoje, do interior. Quantas propriedades abandonadas porque não teve uma sucessão, né? Um projeto de sucessão. A hora que tu tem um projeto de incentivar os jovens, né, que dê condições, qualidade de vida para tu estar lá no meio rural, esse jovem, a maioria vão ficar no meio rural. Uma opção do jovem, ele tem que, lugar do jovem, ou da mulher, no meu ponto de vista, ele que escolhe aonde, se ele quer trabalhar onde ele, se ele se formou, quer voltar para a propriedade. E também a diversidade de produção, vereador, que no meu ponto de vista é muito importante que tenha um projeto de incentivo de diversidade. Vários produtos tu plante na tua propriedade, porque a partir do momento que você planta vários produtos na tua propriedade, se um produto não deu preço, o outro vai equilibrar, a tua família vai se manter, tu não vai ficar com dívida. Lógico que a gente respeita a opinião de todos os agricultores, quem tem intenção de estar só numa cultura, mas só numa cultura fica mais difícil. E principalmente na produção de alimentos, que é a sua pergunta, para a gente ter uma diversidade maior de produto, é ter programas de incentivo à produção. Isso é muito importante porque assim, nós precisamos ter uma linha de financiamento para máquinas, áreas pequenas, porque muitas vezes tu financiar um trator grande com área pequena não é compatível para tu pagar. Agora vamos pegar um exemplo, 2 lotes. Se tiver um micro tratorzinho com equipamentos, quanto de alimentação você tira dali? E o valor é um projeto que vai dar certo, que aquele agricultor vai conseguir pagar. E a variedade de produtos que tu vai conseguir produzir. Agradeço a sua resposta, vereador. Obrigado. Só para contribuir também, vereador, que eu acho que é muito importante, como o senhor perguntou, nós temos que ter Proagro, projeto de incentivo de seguro, facilidade no acesso ao financiamento. A burocracia hoje é muito grande, porque muitas vezes, vereador, o agricultor hoje que tem conhecimento, vamos pegar um exemplo, o trabalhador rural, que toda a vida trabalhou de carteira, o conhecimento que ele tem da agricultura, com um projeto pequeno ele pode começar. Então, que tem um projeto de crédito fundiário, o Terra Brasil, que ele possa acessar o seu terreno. Assistência técnica é muito importante, voltada, assistência técnica pública, que também incentiva muito a questão da produção, né? Seria isso aí, vereador. Não sei se respondi a sua pergunta. Agradecido, vereador Hilton. Por ordem de sorteio, com a palavra por até 15 minutos, vereador Johnny. Dispenso, presidente. Por ordem de sorteio, com a palavra por até 15 minutos, vereador Leander. Senhor presidente, posso retirar a máscara? À vontade, vereador. Muito obrigado. Primeiramente, cumprimentar o presidente, em nome do presidente e os demais edis aqui da nossa casa. Cumprimento todos os funcionários públicos em nome do nosso grande amigo Buda, bombeiro comunitário aqui de nossa cidade, uma pessoa também da parte da imprensa, a qual eu admiro muito. Chegou agora outro rapaz, a qual eu admiro muito também, Eduardo Tarzan, filho do nosso ex-deputado estadual, neto do nosso ex-prefeito. Também, em nome do executivo, cumprimento aí o nosso amigo Domingos, um assessor jurídico, aí, uma pessoa especial. E durante toda a nossa campanha, eu sempre falei em plural. Nós iremos fazer tal coisa, a nossa equipe. E pela primeira vez a nossa equipe se encontra aqui. Quero parabenizar o André, o Guilherme, o Wesley e o Murilo, que futuramente entrou para a nossa equipe também. Então, a nossa equipe aí cada vez somando mais para o município, com jovens, com pessoas iniciando na política com garra, com vontade, com determinação. E parabenizo eles, saúdo as pessoas que estão em casa também. Presidente, essa semana estive em viagem, estive em Florianópolis, conversamos com alguns deputados, dentre eles o Márcio Machado, o qual sinalizou muito positivo para o nosso município em relação a futuras emendas que virão para a nossa cidade.
Conversamos com o deputado Gessé Lopes, também sinalizou positivo agora para 2021, para cair em 22, no caso, as emendas. E parabenizo também esses dois deputados, a qual foram favoráveis à votação que manteriam a prisão domiciliar do ex-presidente da LESC, Júlio Garcia. Parabenizo eles então por essa atitude, essa tomada, essa postura forte. E aqui em São Joaquim, também em Florianópolis, quer dizer, estive junto com o deputado Daniel Freitas, o qual é o líder da Frente Parlamentar Catarinense, junto com o presidente Bolsonaro e o ministro Onyx Lorenzoni, trouxeram para Santa Catarina 222 viaturas para assistência social, e São Joaquim foi beneficiada com 2 delas. Dentre essas pessoas, quero parabenizar o prefeito Giovanni Nunes, a qual conseguiu uma emenda junto com o deputado Fábio Choquete. Essa viatura irá para o CRAS. Também parabenizar o meu amigo de bancada, o Sérgio Oliveira, que através do deputado Dário conseguiu também outra viatura, que será destinada à PAI. Então parabenizo o Sérgio aqui, parabenizo mesmo por essa atitude nobre. Em nome do Dominguinhos, estender também a parabenização lá para o Executivo. Por estar com o presidente, eu tenho também que parabenizar e fazer um comparativo. São Joaquim hoje, o chefe é o Giovanni, chefe executivo em escala federal, Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro tem um super-ministro, que é o Tarcísio Freitas. E hoje eu venho parabenizar aqui o Antônio Piuí, o qual está fazendo um trabalho praticamente semelhante. Parabenizo ele pelas obras na Francisco Assis de Bens, parabenizo ele pelas obras na Vital Cândido da Silva, a qual foi pedidos nossos que foram atendidos, e hoje os moradores estão totalmente satisfeitos. Em nome dos moradores da Vital, a Vanessa, o Eduardo, o Paulo, a Cláudia, agradeço o Piuí. Em nome dos moradores ali da Francisco Assis de Bens, o Wesley, o Joilson, a tia Rose, a Patrícia, o Iago, o tio Luiz da Mercearia, externo também essa parabenização ao Piuí. E falar em fiscalização e parabenizar também, nosso projeto de fiscalização vai continuar. Continuar de tal forma também que encaminhamos novamente um ofício relacionado à convocação do engenheiro aqui da prefeitura, para que nós podemos tirar essas dúvidas em relação a Horácio Pires de Aro, a qual, no meu entendimento, a obra não está pronta para ser demonstrada ao público. Então é dinheiro público, não digo que foi jogado fora, porque a obra é excelente, porém a qualidade dela não é das melhores. Então não é nenhuma crítica ao executivo, é uma crítica, digamos assim, à forma que foi feita a obra. Então dessa forma a gente vai cobrar melhorias, vai cobrar a execução dela, e até mesmo que os responsáveis sejam, digamos assim, devidamente qualificados. Desde já recebemos um ofício que o engenheiro se encontra em auxílio paternidade, então estendo também o meu abraço e minha solidariedade a toda a família Felicidade, que a criança, não sei se é homem ou menina, venha com saúde, que venha dar muita alegria à família. E hoje também queria aqui... Era isso, acabou a pauta. Muito obrigado. Também cumprimentar o nosso amigo Maneca Mendonça, que está aqui, um líder lá do bairro Bela Vista. Estamos juntos, estamos lutando pelo bairro, pela comunidade. É meu bairro, eu tenho que dar uma puxadinha para lá, mas o meu compromisso é com todos os joaquinenses. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Por ordem de sorteio, com a palavra por até 15 minutos, vereador Sérgio. Senhor presidente, vou pedir permissão para retirar a máscara. Sim, vereador. Obrigado. Cumprimentar o vereador Márcio Arão de Souza, em nome dele cumprimentar toda a mesa. Cumprimentar o vereador Teodoro Nunes de Jesus,
em nome dele, cumprimentar todos os vereadores. Cumprimento o suplente de vereador, meu amigo Manuel Arcanjo Mendonça, vulgo, alcunha de Manequim. Em nome dele, cumprimento todos os presentes. Vou parabenizar o vereador Leander, que é convite do deputado federal, presidente da Frente Parlamentar Catarinense, Daniel Freitas, do PSL, foi convidado, a convite do deputado, ele foi convidado, né, para recepcionar o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. O deputado convidou ele e outros o convidaram, para ficar bem claro, né? Outras pessoas, né, da parte do presidente da República. E dizer também, como falou o nobre vereador, veio um veículos Fiat Siena para pai, a meu pedido, junto ao senador Dário Berger, né? E que a pai estão necessitando, né, de um veículo. E também hoje tive a grata satisfação de receber aqui em São Joaquim o ex-assessor do deputado Fernando Coruja, do ex-deputado Fernando Coruja, e hoje assessor do deputado Valdir Cobalcini, Juarez Matos, a entregar o comprovante de depósito de R$150 mil, que eu solicitei em 2017, enquanto o Fernando Coruja era deputado, e pela demora nas tramitações, saiu no final do ano. E o deputado Valdir Cobalcini, ele colocou seus assessores e diretor de convênios, né, para ficar captando e trabalhando junto a esse recurso, de R$150 mil, para a aquisição de micro-ônibus para a Secretaria de Educação. Então, entregamos ao prefeito municipal Giovanni Nunes, né, o comprovante de depósito, e já está na conta da prefeitura. Muito obrigado a todos e até mais. Obrigado, vereador. Coloco em votação o intervalo. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários levantem-se. Intervalo aprovado por 10 minutos.
Ordem do dia. Projeto de resolução número 1/2021. Projeto de resolução número 01/2021. Cria a Galeria das Mulheres Parlamentares no âmbito do Poder Legislativo do município de São Joaquim e dá outras providências. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Sobre o projeto de resolução número 01/2021. Os 3 membros da comissão acima, depois de examinarem cuidadosamente a matéria em pauta e por acharem de interesse para o nosso município, resolve opinar pela sua aprovação. Hilton Carvalho, presidente, aprovação. Johnny Medeiros, relator, aprovação. Leander Padilha, membro, aprovação. Coloco em discussão o parecer das comissões de Constituição, Legislação e Justiça sobre o projeto. Em discussão, senhor presidente. Me parece que foi o ano passado, 2020, algo, não a matéria, o objeto semelhante, mas teve o voto contrário por mim, por também entender que esse tipo de ação, se feito e se aprovado, mas ele não deva ser um projeto de resolução. Na minha humilde opinião, resolução, nesse quesito, é uma matéria meramente administrativa. Não consigo vislumbrar aonde se encaixa uma com a outra. O ano passado eu votei alguma coisa no sentido também de um pedido do plenário para ser votado e não teve a minha apreciação, por também entender que a matéria estava em desconformidade com o objeto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Ainda em discussão? Peço ao vereador Márcio que faça a leitura do parecer jurídico. São Joaquim, 8 de fevereiro de 2021. Parecer jurídico. A Sua Excelência, ao senhor presidente da Câmara de Vereadores de São Joaquim, parecer número 04/2021. Assunto: projeto resolução número 01/2021. Cria a Galeria das Mulheres Parlamentares no âmbito do Poder Legislativo do município de São Joaquim e dá outras providências. Relatório. O presente parecer tem por objeto o questionamento encaminhado pelo vereador Leander Padilha sobre a legalidade do projeto de resolução número 01/2021. Estudando a matéria, posso, ao parecer, o projeto em questão tem como objeto a criação da Galeria das Mulheres Parlamentares, instituído regras para sua exposição e determinando que as despesas decorrentes do referido projeto correrão por conta da dotação própria do Poder Legislativo. Pois bem, exatamente neste ponto é que se tem a necessidade de verificar a disponibilidade orçamentária, bem como necessária a indicação de dotação a ser inserida tal despesa. Por certo, a criação da galeria é tema relevante de importância. Todavia, a forma como o projeto foi proposto não atende os requisitos legais de procedibilidade, devendo ser melhor estudadas nas comissões, e por via de consequência indicar como será realizada e quanto tempo, em que local será afixada e, o mais importante, a qual dotação orçamentária será incluída sobre qual justificativa. Haja vista a necessidade orçamentária prévia. Já a Câmara de Vereadores trabalha com orçamento reduzido e possui uma variada gama de setores de extrema importância para seu funcionamento, dependendo da
aportes específicos. Respeitosamente, Wagner Carbone da Silva, assessor jurídico. Coloco em única discussão e votação o projeto. Não, coloco em única discussão o parecer das comissões e o parecer jurídico. Os contrários levantem-se e os favoráveis permaneçam sentados. Desculpa. Reprovado por 5 votos e 3 favoráveis. Coloco em única discussão o projeto de resolução número 1, 2021. Vereador Hilton. Só gostaria de relatar, presidente, Está desligado. com licença para retirar a máscara, À vontade. da importância desse projeto no nosso município, principalmente para valorizar as mulheres, porque principalmente a gente tem visto ações importantes de valorização da mulher, principalmente na política. Vimos algumas ações de registrar também, nesse momento, em Florianópolis, projeto de resolução 2136, que cria a Galeria Nilás na Câmara Municipal de Florianópolis, que vem no intuito de valorizar a mulher. Também o projeto de resolução 011 de 2012, na Assembleia Legislativa, de dar a oportunidade para um projeto que nem esse. Também, gostaria de relatar, também se permite, presidente, quais são os municípios que hoje já têm um projeto aprovado da Galeria Parlamentar das Mulheres, principalmente para a história, para reconhecer esse trabalho que nós temos com as mulheres. Porque, no meu ponto de vista, nós não podemos lembrar das mulheres somente no dia 8 de março, no dia da eleição. Tem que ser valorizada a mulher, principalmente na política. Então, gostaria de relatar quais que são os municípios aí que hoje já têm a galeria para as mulheres no Legislativo. Câmara Municipal de Florianópolis, Câmara Municipal de Ouro Verde, Câmara Municipal de Chapecó, Câmara Municipal de São Miguel do Oeste, Câmara Municipal de Armazém, do município de Armazém, Câmara Municipal do município de Palmitos, Câmara Municipal de Abelardo Luz, Câmara Municipal de Içara, Câmara Municipal de Canelinha, Câmara Municipal de Marmeleiro, Câmara Municipal de São José do Cedro, Câmara Municipal de Mafra, Câmara Municipal de Blumenau, Câmara Municipal de Pinhalzinho, Câmara Municipal de Vargem Bonita, Câmara Municipal de Braço do Norte, Câmara Municipal de Nova Erechim, Câmara Municipal do município de Cocal do Sul, Câmara Municipal do município de Gaspar, Câmara Municipal de Biguaçu, Câmara Municipal de Três Itilhas. Então, são alguns dos municípios que já têm essa questão da galeria. Mas também gostaria de relatar que hoje outra conquista importante, que até o TSE reconhece, da importância da mulher na política, nós temos um fundo partidário diferenciado para incentivar que as mulheres sejam candidatas. O TSE também reconhece a importância de ter no mínimo 30% de candidata mulher. Então, gostaria de dizer a todos que nos assistem da importância que tem esse projeto para as mulheres do nosso município. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Ainda em discussão, vereador Dalton. Senhor presidente, vereador proponente, por mais que tenha sido lido o projeto de resolução, continuo ainda com o mesmo entendimento, e daí faço uma analogia breve
daquilo que foi aqui debatido a semana passada, na questão do nosso regimento interno, aonde ele tem 12 itens de matérias que pode por nós serem propostas ao município, e a questão da moção não consta da matéria. Quem sabe municípios como esse que o vereador acabou de ler, em algum deles nós devemos ter alguém conhecido, podemos até fazer com mais afinco uma pesquisa para saber como que isso aconteceu no município de lá. Mas, brevemente, continuo primariamente com o mesmo entendimento que não deva ser feito através de projeto de resolução. Mas a normatização dessa situação, senhor presidente, poderia ser feita de uma maneira, na minha opinião, a Câmara de Vereadores deste município, bem como a de todo o estado de Santa Catarina, a menos que alguma não tenha a transmissão, a transparência, como se diz, ela paga um provedor. Existe uma empresa que mexe no sistema. Tanto é que, por várias vezes, o assessor de comunicação da Câmara adentra esse recinto e mexe no equipamento. Quando, às vezes, sai fora, o pessoal dessa cidade, que tem o servidor, o provedor, também alteram de maneira que se possa dar a celeridade e a transparência necessária. Por que, então, não criar ali, no site da Câmara, vou apenas uma ideia, que seja Galeria Rosa, Mulheres na Política Joaquinense, da melhor forma que se entender que seja feita. Um exemplo, se são, me parece que falaram aqui a semana passada que são 12 ex-vereadoras, Vossa Excelência ocupa o cargo e vai tão logo seja fazer parte, mas que sejam 11, 12, 13, 14 ex-vereadoras e vereadora. Que fique um exemplo ali, na página inicial, a foto de cada uma passando. Como se dá em todo o site a notícia do dia, elas ficam em primeira mão, que se fica ali, você clicou ali e abre a galeria de todas. Você lê de uma por uma, lê apenas a que você quer ler, enfim, de acordo com a vontade daquele que ali acessar. E daí, nesse caso, me parece que não teria, acredito eu, custo nenhum. E acredito também que teria a mesma valoração, vereador, ou mais. A minha negatória nesse sentido não é nem contra a situação do projeto de resolução e da Galeria Lilás. Se fosse também a Galeria dos ex-vereadores, teria por mim também o mesmo voto contrário. Eu entrei em contato com o Tribunal de Contas do Estado, com uma pessoa que lá eu conheço, e ela me passou o contato do DGE, o qual eu não consegui, que são o Tribunal de Contas, tem o DGE, tem o DMMU, que são órgãos que também dão essas normativas. Ela apenas, essa consulta eu não tenho ela em questão de e-mail, é questão de telefonia mesmo. Ela me disse que no entendimento dela, nesse momento, principalmente, já que estamos com toda essa pandemia, ela só me disse isso, eu não recomendaria fazer. Vou te passar o contato telefônico e de e-mail do DGE, para que lá sim se oportunize realmente se a matéria é de competência da Câmara fazer ou não. Obviamente que foi lido ali minutos atrás que algumas câmaras do município, inclusive na Assembleia Legislativa, é consabido de todos nós que tem na entrada, Vossa Excelência falou agora na Câmara de Blumenau, mas há regimentos internos e regimentos internos. Alguns, talvez, tenham previsões que o nosso não tenha, mas a base do fundamento, que também é o que eu entendo para amparar o voto, são duas. Primeiro, não poderia ser feito por resolução, poderia ser encontrado um outro meio, mas não por resolução. E o segundo, nem feminino e nem masculino. Aquela foto de 1º de janeiro, que estão todos os vereadores juntos, que é o momento da posse, em questões históricas, como existia no outro prédio da prefeitura, enquanto a Câmara era lá. Talvez, quem sabe, se já existia galeria dos ex-presidentes e ex-presidentas, digamos assim, é uma situação. Agora, nós fomentarmos nesse momento o aumento do gasto público, e isso não se sabe quanto se vai custar. E daí uma pergunta que ainda o primeiro secretário fez a semana passada, levantou o apontamento,
aonde que seria feito essa galeria naquelas medidas. Então eu acredito que se fosse feito no site da Câmara essa galeria, digamos assim, custo reduzidíssimo, imagino, e prestigiaria todas as personalidades femininas que já estiveram na política no nosso município. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador Sérgio. Eu lendo o rol de municípios aqui, são 24 municípios, e todas as regiões do estado de Santa Catarina, com exceção da região serrana, tem município que tem Galeria das Mulheres. Obrigado. Obrigado, vereador. Ainda em discussão. Vereador Hilton. Com certeza, Vossa Excelência já vai colocar em votação. Só gostaria de registrar, né, a quem está nos assistindo, quem está aqui, no meu ponto de vista, o artigo 114 do nosso regimento interno dá segurança para esse projeto tramitar com segurança. Artigo 114. As resoluções destinam a regulamentar a matéria de caráter político, administrativo, relativo aos assuntos econômicos internos da Câmara. Então, no meu ponto de vista, dá amparo. Só gostaria de registrar, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Me concede a parte, presidente. Vereadora Ana Lúcia. Com licença para tirar a máscara. Eu, enquanto mulher e vereadora, que nessa casa estou, não poderia, ou para sim ou para não, o voto dos senhores vereadores, mas eu, enquanto mulher, quero deixar aqui o meu agradecimento, a lembrança, né? E que a gente também vai entender perfeitamente, se para não, que estamos aqui para trabalharmos juntos em prol do nosso município, então há uma compreensão nesse sentido. E desde já, fico muito grata pela lembrança, tio Hilton. E, quem sabe, posteriormente, num futuro, né, a gente pode estar vendo essa parte. Muito obrigada. Ainda em discussão. Vereador Dalton. Mesmo com a redação, na minha opinião, vaga do artigo 114, por mais fomente administrativo e político, a normatização não se diz de que maneira que vai se dar, e muito menos a questão do custo. Por mais que falhe ali na questão administrativa, política e tal, eu entendo, vereador, talvez um entendimento errôneo, mas não consigo enxergar esse tipo de situação através de um projeto de resolução. Mesmo que Vossa Excelência tenha lido no 114, a questão do administrativo acompanha a sua leitura, a questão do político, ela tem diversas formas em várias searas, a resposta do que pode se ter como político, e nessa questão, daí o que fundamentou o vereador Leandro Padilha na semana passada, da questão intrínseca da diferenciação de gênero, feminino e masculino. Então, volto a ressaltar, o meu voto, se Vossa Excelência tivesse entrado com o pedido dos dois, galeria dos ex-vereadores e das ex-vereadoras, então agora é dos dois sexos, masculino e feminino, seria contrário também. Vamos supor que por qualquer meio já existisse o feminino e fosse o masculino, teria por mim também um voto contrário. Na minha modesta opinião, tudo aquilo que a Câmara consome de recurso público, que é pago por toda uma cidade, além dos vereadores, dos assessores, de toda a máquina administrativa pública, que não venha, na minha opinião, a acrescentar na sociedade civil como um todo, é um dinheiro que se vai sem um benefício à sociedade. E nesse caso, aí nós estamos direcionando totalmente, voltando ao viés que Vossa Excelência acabou de ler, político, direcionando um gasto público pago por todos e todas por uma questão meramente classista nossa. Volto a dizer, Vossa Excelência tem a prerrogativa, faça a ala feminina, ala rosa, lilás, como entender mulheres na política joaquinense. Abrimos uma questão para entender como se daria dessa forma, mas no site vai prestigiar no meu entendimento igualmente. Um exemplo, já que é para fins culturais ou históricos, tem muitas pessoas que não vão poder visitar o município de São Joaquim e não vão poder ver o que aqui está. Se entrar no site da Câmara e lá,
galeria das ex-vereadores do nosso município. Vai poder, clica na foto e abre a biografia de cada uma. Quando legislou, o que fez, o que defendeu, os anos em que, obviamente, esteve aqui, em que legislou. Simples assim, no meu entendimento, mas com recurso público, e aí nós não sabemos o quanto vai custar contra. Ainda em discussão? Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o projeto número 1 de 2021. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários levantem-se. Reprovado por 5 votos contrários e 3 favoráveis. Requerimento número 4 de 2021. Fazer a leitura, vereador Márcio. Requerimento 04/2021. Antônio Dalto Nunes Silveira, vereador progressista com assento nessa Câmara Legislativa, vem no uso de suas atribuições legais e regimentais requerer e subscrever a mesa diretora que, depois de ouvido meus pares, submetidos seus votos, caso sendo aprovado, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito para as devidas providências, solicitando o que segue. Primeiro, que seja solicitado ao Departamento de Compras da Prefeitura desse município a tabela ou agenda contendo o calendário das realizações dos processos licitatórios marcado por esse departamento para dar celeridade às necessidades administrativas do erário público municipal no ano de 2021. Segundo, para maior transparência e a melhor compreensão do que está sendo realizado, que se informe dados imprescindíveis para o atendimento primário do que se há de ser licitado por esse departamento. Informações como além da data, objeto, modalidade e, fundamentalmente, o valor. Coloco em única discussão o requerimento. Vereador Dalton. Só para fazer a defesa, senhor presidente. Já foi conversado com o senhor Lucas Silva, que é o diretor de compras desse município, se tinha a possibilidade de atender o pedido. E prontamente me foi dito que sim, que teria a possibilidade. Automaticamente não precisa nem ser de maneira em papel, ele encaminhando à Câmara. Um exemplo, hoje é dia 8, a semana que vem tem licitações dia 15, 16, 17, 18. Em tal horário, nós podemos acompanhar ela pela internet. Quem tiver o tempo e entender que precise ir à prefeitura, que se encaminhe até lá. E nós, que talvez não possamos estar lá, principalmente na parte da tarde, que vamos acompanhar pela internet. Mas a agenda, a tabela, tem algumas licitações que são fundamentais do acompanhamento da Câmara. Apenas meramente isso. Aí fiscaliza, observa, quem quiser acompanhar. Quem não quiser, não tem problema nenhum. Mas é necessário ter a informação de quando se dará as licitações. Acredito eu que é um pedido assim, muito básico, muito normal. Entendo dessa forma. Obrigado, vereador. Ainda em discussão? Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários levantem-se. Aprovado por 8 votos. Requerimento número 5 de 2021. Peço ao vereador Márcio que faça a leitura. Requerimento 05/2021. Antônio Dalto Nunes Silveira, vereador progressista, com assento nessa Câmara Legislativa, vem no uso de suas atribuições legais e regimentais requerer e subscrever a mesa diretora que, depois de ouvido meus pares e submetidos seus votos, caso sendo aprovado, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito para as devidas providências, solicitando o que segue. 1. Emissão de relatórios contendo os nomes das empresas vencedoras
com respectivos anos e valores nos certames licitatórios que envolvam iluminação pública, coleta seletiva de lixo e a sua destinação final, combustível e seus derivados, construção civil e máquinas pesadas, geralmente terceirizadas em trechos de estradas do município. 1.1. Entre janeiro de 2001 e dezembro de 2004. 1.2. Entre janeiro de 2005 e dezembro de 2008. 1.3. Entre janeiro de 2009 e dezembro de 2012. 1.4. Entre janeiro de 2013 a dezembro de 2016. 1.5. Entre janeiro de 2017 e dezembro de 2020. Coloco em discussão o requerimento. Vereador Dalton. Senhor presidente, demais vereadores, aquilo que eu pude acompanhar nesses últimos 4 anos e acompanhei algumas vezes na prefeitura desse município, eu acredito que do orçamento desse município não chega a 10% aquilo que o chefe do Poder Executivo Municipal tenha para o chamado investimento no município. Tanto é que ele pede, acredito, que os últimos 5 mandatos, para não pegar um ou não pegar outro como base, para não se dizer depois que é um ou outro direcionado, foi pegado os últimos 5. Obtido os preceitos constitucionais de educação e de saúde, que dão em torno de 40%, com mais a folha de pagamento da prefeitura, de todas as prefeituras que tem, acredito eu que de 40% até 54% de valores de folha de pagamento, ou seja, em torno de 94% do orçamento de um município, ele é consumido na sua origem. Com o tempo em que eu trabalhei na comissão de licitação do município, aí está talvez os maiores consumidores do gasto público, ou seja, do investimento público, que se dá. A iluminação pública até não tanto, que uma parte me parece foi o município que era o responsável, mas a questão combustíveis derivados, a construção civil, a coleta do lixo, que essa não tem como não ser feita, obviamente, e a questão das máquinas pesadas, quando a prefeitura não consegue fazer, obviamente são terceirizados alguns trechos, para tentar entender aonde que vai uma parte desse recurso, para se entender se existe uma possibilidade de diminuição desse gasto ou não. É apenas para questão de estudo. Findado as informações, obviamente que me faltou um requerimento, que é o pedido dos mesmos anos do orçamento. Se eu tenho a dívida, eu tenho que ter pelo menos a receita para fazer o comparativo. E obviamente que na hora de eu fazer e de eu imprimir, eu não trouxe, mas também ser votado hoje, ser votado na semana que vem, não vai fazer resultado diferente nenhum. Apenas para que se possa, vereador, tentar entender como que talvez pelos próximos anos, pelas próximas administrações, tenha-se um efeito de tentar, de alguma maneira, diminuir esse tipo de gasto. Apenas, a princípio, essas informações. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Ainda em discussão? Vereador Discussão, Sérgio. o requerimento? Isso, vereador. Na minha opinião, o meu ponto de vista, pessoal, e como vereador, até não podia tramitar esse requerimento. 2 décadas atrás, o vereador está pedindo, o vereador proponente pede. Em 18 de dezembro, fez 10 anos que um dos prefeitos, na época, faleceu. Então já tem um prefeito falecido, que não está aí para se defender ou para ser parabenizado. Nesse mesmo inteirinho, tem um prefeito que foi preso. E
e pelo que eu sei, pelo que eu conheço, o processo voltará. É questão de tempo, mas voltará à prisão. Então não tem como. Então a justiça já está, né, providenciando alguma coisa se tiver algum erro. Eu sou contrário a esse projeto. Uma é porque já é de legislaturas passadas, né? De administrações passadas. E como já tem prefeito que já faleceu também, que não pode se defender. Obrigado. Obrigado, vereador. Ainda em discussão, vereador Dalton. Respeitado seja a palavra e a opinião de cada qual, mas automaticamente, na questão mencionada agora, se há talvez, um pré-entendimento, que talvez alguma dessas informações seja encaminhado à justiça ou coisa do gênero. Porque se existe alguma situação que já está sendo por ela avaliada, a natureza não é a mesma. E automaticamente esses dados, eu acredito que se consultados, eles estão nos mesmos portais da transparência que a prefeitura abastece a todo ano, a todo mês, a toda semana e a todos os dias. O requerimento, meramente, conforme leu o vereador, conforme explicado, conforme o vereador também já fez a sua chamada dias atrás, existem os preceitos legais constitucionais do orçamento. E existe o gasto, eu poderia muito bem ter pedido o valor da folha de pagamento, quanto que é gasto, não precisava uma única informação de A a Z. Vossa Excelência também é funcionário da prefeitura, vereador Márcio também, não precisava vir o nome do trabalhador, da trabalhadora, nesse caso, funcionário público municipal, e o seu valor de subsídio, daquilo que ele percebe dos cofres públicos. Apenas o valor gasto com folha de pagamento, para o entendimento que se daria até os 54% que se pode ter de gasto. Nessa questão, meramente, empresa X ganhou em 2000, vamos pegar a coleta de lixo, e foi pago em janeiro de 2000 a dezembro de 2000, que é o primeiro ano, R$1.500.000. Combustíveis, iluminação pública, caso tenha, naquele momento, a prefeitura destinado recursos públicos ou as máquinas pesadas. É apenas um paralelo para talvez entendermos a projeção do futuro. Nada além disso. Lógico, o voto contrário é totalmente respeitável, com toda certeza. Só que não tem relação os anos com a situação jurídica dos fatos que aconteceram, se alguém está vivo ou não. Meramente, na leitura do secretário, um requerimento direcionado ao gasto daquelas situações. E automaticamente, se a justiça, por entender a questão de competência, ela tem um preceito de alguns anos para poder fazer o chamamento e a gestão pública ser entendido que ela tenha débitos, digamos assim, o administrador para com a justiça. E nesse caso que foi relatado, que aí existe 2000, 2004, 5, 8, 12, 16, 17 a 20, tem muitos casos desses que já existe a prescricionalidade do fato. Então, simplesmente, o objeto do pedido são só os dados técnicos. Obrigado. Obrigado, vereador. Ainda em discussão? Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os contrários, levantem-se e os favoráveis permaneçam sentados. Rejeitado por 5 votos contrários e 3 favoráveis. Um adendo, senhor presidente. Sim, vereador. Entendo a parte também do estudo dos gastos que o vereador Dalton comentou nesse período. Até dentro da nossa equipe nós temos projetos futuros, até porque nós íamos nas ruas, verificava a situação de algumas ruas, e em determinadas ruas os moradores falavam: nós vamos na prefeitura, consultamos a prefeitura, e lá está dado como já está calçado, como tem pavimento, e são pessoas que ainda estão pisando no barro.
Então, por esse motivo, voto favorável ao pedido de informação do vereador. Até, acho nobre verificar o passado, porque até existe uma frase, não sei a origem do carteiro, da pessoa que falou, como disse, do mensageiro, mas quando nós conseguimos recuperar alguma coisa, o tempo para destruir ela é mais fácil do que o tempo para recuperar. Então, coisas passadas, coisas nossas, aqui do município, nós temos que dar esse valor, essa ênfase ao passado também, para que nós possamos recuperar num futuro. Então, dessa forma, voto favorável também ao pedido de informação, mesmo que, ser bem sincero, achei grande a escala, mas acho necessário, e pedido de informação, quando é pro município, meu voto é favorável. Por uma questão de ordem. Sim, vereador. Exaurida a votação. A votação já foi, obviamente, prolatada por Vossa Excelência, 5 votos contrários e 3 favoráveis. O resultado da votação, vereador Leander, ele se dá dessa maneira, negatória por esse plenário, digamos assim, mais eloquente à comunidade do que as informações em si, porque aí são meramente relatórios. Um comparativo, a legislatura passada aprovou um requerimento, inclusive, primeiramente com voto contrário a mim, pelo direcionamento de informações. Na outra semana, ou 2 semanas depois, o voto favorável pela abrangência do pedido de informações, ou seja, não tem um destino intrínseco de A ou B, ou seja, é erga omnes para todos, que foi, nesse caso, feito. E daí, quando você vê a natureza, que a Câmara ela é fiscalizatória, e você não tem, entre aspas, o direito de fiscalizar, aí ele se torna muito complicado. Aí a única pergunta que talvez venha à minha mente, e que eu acredito que quem vem assistir essa sessão vai ler o pedido. Pode entender como Vossa Excelência entendeu, mas não seria material demais, e eu lhe dou certeza, vereador, que não seria. Os relatórios são de tanto é que já foi consultado antes de fazer o pedido. Se fosse muita coisa, nós mudaríamos o pedido. Mas, para finalizar, a negatória do pedido de fiscalização, popularmente falando, ele é mais grave do que a natureza das informações. Por que a Câmara se nega a encaminhar um simples requerimento ao chefe do Executivo por um pedido direcionado de informações? Se a Câmara, que é o primeiro órgão fiscalizador do município, nega um pedido de informações... Obrigado, senhor presidente. Só para finalizar, desculpe, será que estamos não nós que votamos favorável ou não quem votou também contrário, mas será que estamos talvez, não se esqueça do talvez, encobertando alguma situação, e daí nesse caso, vocês que estão aqui há muito pouco tempo, desde janeiro, obviamente que não seria esse o intuito, mas é difícil compreensão o pedido, por mais que seja respeitado, e foi respeitado e vai se exaurir aqui. 5 votos desfavoráveis e 3 favoráveis, mas as informações automaticamente talvez tenham por alguém ou alguéns um direcionamento através de conversas ou de vias telefônicas para a votação pelo não a um pedido desse requerimento. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Só em termos de... Pode ir. Em termos de considerações finais, eu falar ali sobre exaurir e oprimir alguma ressalva direcionada por certas pessoas ou agentes políticos passados, né? Volto a dizer, até tornar evidente e claro novamente. Hoje eu tenho 20 anos, um jovem na política. A última eleição eu não tinha nem idade para concorrer a um cargo. E por volta de 2012, creio eu, quando explodiu a bola de neve no nosso município, não lembro ao certo se foi 2012 ou 2011, até aquela época o que eu ouvi em casa, política é para pessoas de má índole, e todo aquele comentário que com certeza nós já ouvimos até de pessoas próximas. E quando a primeira vez que eu vi a Polícia Federal dentro de São Joaquim, eu vi uma esperança surgindo na política, pois a parte da justiça e da política estavam começando uma sobressair a outra, mostrando que a tal da Costa Larga não estava mais tendo seu espaço
Então, foi um dos motivos que adentrei a política para fazer a justiça acontecer na política. E muitas vezes, até em tribuna, falei na parte da fiscalização, falei da parte da transparência. Independente se é lá de 2000, ano tal, eu sei que é retroativo, é um espaço grande, mas a justiça, a fiscalização e a transparência, na minha humilde opinião, é o papel principal de um vereador e de um legislador. Então, por esse motivo, eu mantenho a minha opinião. Parabenizo também por estar indo atrás dessa documentação, e até agora me dá até um medo futuramente quando eu querer fazer um pedido desse e ter a mesma votação contrário ao pedido de informação, respeitando todos os edis da casa, mas o papel do vereador é a fiscalização, independente do espaço, a fiscalização tem que predominar, a informação ela é essencial para a transparência. Muito obrigado, presidente, muito obrigado, vereador, e Serginho. Obrigado, vereador. Vereador Sérgio. O vereador proponente ficou 4 anos e não solicitou. Também o vereador proponente votou contra, como eu também votei, e voto novamente, até Vossa Excelência, vereador Lender. Então, não teve na casa outras vezes. Então, é a primeira legislatura sua. Mas ele teve 4 anos e não pediu. E ele votou a favor, ele votou contra, como eu também votei, a uns pedidos de informações a respeito de combustível. Como eu votei contra, o vereador eu também votou, como o vereador proponente também votou, em 2017. E era isso aí, senhor presidente. Obrigado, vereador. Só por uma questão Vereador de ordem para Antônio encerrar da minha vez. Verdade, o que fala o vereador. Está gravado, não em vídeo, mas em áudio, um pedido de um edil direcionado a um determinado posto de combustíveis, aonde tem os áudios para quem quiser comprovar, votado por mim negatório, Vossa Excelência tem razão, e 1 ou 2 semanas depois que ele abrangeu o pedido, é só constar na casa que ele fez o mesmo pedido com todos os postos, fui eu que desempatei a votação, o bloco se manteve negatório, e com a minha mudança de postura desse voto, o primeiro direcionado, é só olhar a sessão, o áudio que foi direcionado, o segundo não, ele abrangeu para todos os postos de combustíveis, obviamente, conforme falou o vereador Leander, a princípio do vereador é fiscalizar, teve o meu voto realmente favorável no segundo instante, quando ele abrangeu. No primeiro, ele assiste razão. Votei com Vossa Excelência, com o vereador Hilton e com mais um vereador, pela negatória do pedido, pelo direcionamento de informações. Era algo para alguém. E no segundo pedido, Vossa Excelência, há de se lembrar, e está na casa, as sessões gravadas em áudio, quando ele abrangeu a todos os postos, ele mudou o requerimento, teve por mim o voto favorável. Obrigado. Presidente, uma questão de ordem. Sim, vereador Hilton. É só esse microfone funcionar aqui. Presidente, eu acho que a discussão tem que ser na hora da discussão, não depois da votação, só para gostaria de registrar. Obrigado, vereador. Concordo com Vossa Excelência, vereador, só que como partiu, aí, mas eu concordo com Vossa Excelência. Obrigado, vereador. Projeto de lei número 3, 2021. Peço ao secretário Márcio que faça a leitura. Projeto de lei do Legislativo número 03/2021. Institui a Semana Municipal da Conscientização e do Apoio aos Portadores da Doença de Alzheimer e Parkinson no âmbito do município de São Joaquim e da outras providências. Artigo 1º. Fica instituída a Semana Municipal da Conscientização do Apoio aos Portadores da Doença de Alzheimer e Parkinson no âmbito do município de São Joaquim, a ser realizada anualmente na semana que compreende o dia 7 de abril, Dia Mundial da Saúde. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 3, 2021. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários levantem-se. Aprovado por 8 votos.
Senhores vereadores, é preciso fazer um pedido a vossas excelências para nós trocarmos a sessão que seria no dia 22 de fevereiro para o dia 15 de fevereiro. Se os senhores forem de acordo. Repete, presidente, por favor. A sessão que seria no dia 22 de fevereiro, de transferir ela para o dia 15, a sessão ordinária, havendo que o feriado que seria feriado nacional de carnaval não vai ser feriado, vai ser dia normal de trabalho. Presidente, uma sugestão. Foi protocolado um ofício agora para fazer a convocação do engenheiro, e ele tem 5 dias úteis por estar em período de maternidade. Teria como ser na sexta-feira, no dia 19? Sugestão, sem dúvida. Como ficarem para os senhores no dia 15 ou no dia 19, só que se pudesse ser a sessão ordinária naquela semana. De minha vez, agradeço a compreensão e sou solidário para nós fazer o dia 15, presidente, conforme o senhor solicitou. Vereador Sérgio? Tem a minha anuência. Vereador Leandro, dia 19. É independente, vereador, presidente. Vereador Johnny? Dia 15. Dia 15. Vereador Dalton? 15 ou 19, estarei presente. Vereadora Ana? Independente também, 15 ou 19, excelente. Vereador Márcio? Pode ser no dia 15. Dia 15? Então fica dia 15 do 2 às 17 horas. Está encerrada essa sessão. Obrigado.